predestinado em amor, eleitos no eterno, família de Deus, espíritos aperfeiçoados. Como estão vocês? Eu acredito que vocês estejam em paz mediante esta graça que há no Cristo ressuscitado. E este é o tema desta pequena reflexão. Por quanto te avaliaram? Qual o teu valor para as pessoas? Quanto você acha que vale para as pessoas? Isso é muito relativo, porque para alguém você pode ter um valor alto, elevado, mas para outro você pode não valer absolutamente nada aos olhos daquele. O importante é que nós tenhamos convicção do quanto nós somos importantes e valiosos para Deus. Precisamos arrancar todo o complexo de inferioridade, sabe? Palavras que nós ouvimos, que fica latente no nosso coração, que fica ali martelando na nossa consciência. Quantos filhos, quantos pais, irmãos, quantas pessoas são vítimas da avaliação alheia. São as pessoas que determinam o quanto você vale, o quanto você é importante, o quanto você é útil. E muitas vezes nós passamos a acreditar nisso. Bem verdade, você não pode ser um soberbo prepotente, achando que você está acima de tudo e de todos, de que você é melhor, de que você é superior. Existe muito isso também, né? Você tem que ter autoestima. Você tem que pensar positivamente, mas com equilíbrio, tá? Não se achando tal. E muitas pessoas, infelizmente, se acham superior às outras pessoas e por isso querem até pisar nas demais. Mas o que eu quero tratar aqui é o valor que as pessoas lhe dão, é a importância que as pessoas lhe dão e o significado que você tem para as pessoas. Para Judas, Jesus só valia 30 moedas de prata. Para os 11 irmãos de José, José só valia aquilo ali, 30 moedas. Então não teve um que avaliasse José individualmente, não teve um que no momento ali do acordo discordasse e dissesse não, o que nós estamos cometendo é uma injustiça, o nosso irmão vale muito mais do que isso. Mas na hora de tramarem contra, na hora de se associarem para avaliar quanto seu irmão valia, disseram que ele mereceria uma cova. Outros diziam que até a morte, mas enfim, ele era merecedor de uma cova. E ali jogaram José naquela cova e depois venderam aos mercadores por 30 moedas. Queridos, não se prenda naquilo que o homem está te avaliando. Não seja um escravo do valor que o outro coloca sobre você. Você não é isso que as pessoas dizem que você é. Quando você tem uma consciência pura, quando você tem de fato o entendimento de que você vale muito mais do que aquilo que as pessoas te avaliaram. Judas, como eu falei, avaliou Jesus por 30 moedas. Foi o valor que ele vendeu o mestre.
Paulo falando para os coríntios, Paulo disse assim, fostes comprados por bom preço, por alto preço, por um preço excelente, por um preço de vida, por sangue. Não vos façais escravo de homens. Em outras palavras, o que é que Paulo estava dizendo? O preço com que vocês foram avaliados, o preço com que o Eterno avaliou vocês, foi o preço da vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que derramou seu sangue, que comprou vocês. Então o preço que vocês valem é muito mais do que o preço que os homens estão avaliando vocês. É isso que Paulo estava dizendo. Não vos façais escravos dos homens, porque vocês foram comprados por bom preço. Paulo também chega a dizer que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós existe uma preciosidade, uma excelência. Dentro de nós, ou seja, o que importa não é o teu estereótipo, não é aquilo que as pessoas veem, não é aquilo que as pessoas tocam. O que importa é aquilo que você é no teu caráter, na sua mente. Deus não vê como vê o homem. O profeta Samuel, na hora de escolher um rei para Israel, ele começou a avaliar as características físicas. Ele começou a avaliar a beleza exterior, a aparência do homem. E ele nem falou, mas ele pensou, ele pensou, por certo é este o escolhido do Senhor. E Deus bradou, Samuel, eu não avalio como avalia o homem. Eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o coração. O Senhor pesa o espírito, o Senhor é que sabe o nosso real valor. Mas o profeta Samuel, ele se equivocou, porque ele se deixou levar pela aparência. Muitas pessoas estão equivocadas a teu respeito, pensando de você aquilo que não é verdade, falando de você aquilo que não é verdade, te caluniando, te difamando. E Deus não está vendo tudo isso? Claro que sim. Mas como você recebe isso? Como você recebe essas afrontas, essas calúnias? Você não pode ficar neutralizado, parado, estatizado, ouvindo essas coisas penetrar no teu coração, no teu espírito e te abalando, te jogando para baixo. Porque isso é uma avaliação humana. Isso é o que você vale para as pessoas. Jesus de Nazaré, certa feita, ele se sentiu também avaliado pelos seus compatriotas. Ele disse, o profeta não tem honra na sua própria pátria. O profeta não tem honra na sua própria casa. Por isso que ele veio para os seus, mas os seus o avaliaram e disseram, sabe de uma? Nós não queremos, nós rejeitamos ele. Ele veio para os seus e os seus não receberam, porque passaram a avaliar Jesus. Os fariseus avaliavam Jesus. Quem é esse menino? Mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Onde ele aprendeu? De onde vem essa sabedoria? Mas ele é apenas uma criança, quer dizer, isso é o valor, é a avaliação humana, a avaliação religiosa. Então muitas pessoas, abençoadas, não vão te dar o valor que verdadeiramente você tem. Não deram para José, não deram para Jesus, não deram para Estevão, quando Estevão estava ali naquele sermão, em Atos capítulo 7, falando das grandezas de Deus, dos profetas, dos patriarcas. Qual foi o valor
que eles deram para Estevão? Qual foi a importância que eles deram para Estevão? Apedrejamento. Por tudo que Estevão falou, por tudo que Estevão fez, eles o avaliaram e disseram, sabe de uma? Ele merece ser apedrejado. Agora, uma coisa nós aprendemos, abençoado. Nós já falamos em algumas outras mensagens aqui. A vingança não pertence a você, não pertence a mim. É o Pai que manifesta a justiça. Ele diz, minha é a vingança, minha é a recompensa. Jesus disse, se te ferirem numa face, ofereça outra. Estevão aprendeu ao pé da letra. Ao ser apedrejado, ele olha aos céus e diz, Pai, não impute a esses homens estes pecados. Mas Estevão, estão te apedrejando. Mas irmãos, estão te caluniando. Estão colocando o seu valor lá embaixo. Não importa. O que importa é o valor que você tem para o eterno. E todos tiveram que ver a fisionomia de um anjo na face de Pedro. Perdão, na face de Estevão. É um coração puro que não havia rancor, não havia mágoa, não havia ira, mesmo sendo apedrejado. Mas ele continuava com a sua importância. Porque aquilo que estava na mente de Estevão, ninguém podia avaliar. Avaliaram Estevão por fora, mas só quem avaliava Estevão por dentro era o Eterno. Avaliaram José por fora, os irmãos disseram, é X, vamos vender. Mas Deus avaliou José por dentro, vai ser governador no Egito. E quando os seus irmãos foram lá pedir socorro, não encontraram José cheio de mágoa, cheio de rancor, esperando o momento para se vingar. Encontraram um homem que estava de coração aberto, de braços abertos, para alimentar aqueles que um dia o desprezou e jogou num calabouço. Então muitas pessoas na nossa caminhada, abençoado, isso não é uma palavra de autoajuda, isso é uma reflexão para que você venha compreender que isso pode acontecer na tua vida, porque já aconteceu na minha. Muitas pessoas na caminhada podem te pegar e te jogar na cova, avaliar a tua importância, sabe? Determinar um preço para você, te vender por 30 moedas como Jesus, te apedrejar pelas costas, te apunhalar pelas costas. Mas o importante é como está a tua consciência diante do Eterno, porque é Ele que sabe o real valor que cada um de nós temos. Aqueles que de fato vivem o Evangelho e praticam a justiça de Deus. Eu vou deixar uma reflexão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito justiça de Deus, sabedoria e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A nossa glória está no Senhor, nosso valor está no Senhor, a nossa recompensa está no Senhor. Tudo que temos, tudo que somos vem dele. Ainda que você não tenha um valor expressivo para as pessoas, você é muito valioso para o Eterno. Você é uma preciosidade. É um vaso de barro, cheio de fraquezas e debilidade, mas é um só Espírito com o Senhor. E assim como ele disse para a congregação, para aquele povo de Israel, lá no livro de Isaías,
Ferramenta preparada contra ti, contra este povo, não prosperará. Toda língua que se levantar contra este povo, tu em juízo a condenarás. As nossas vidas estão guardadas no eterno. Somos a herança bendita dele. Somos a propriedade exclusiva do Criador. Se valorize, ainda que as pessoas não te valorizam. Se avalie no eterno e não naquilo que o homem diz a teu respeito. Fique com essa reflexão. Graça e paz.